Amém. Hoje nós vamos falar de um tema que eu senti Deus ministrando ao meu coração, que é confiança no Senhor. Vou explicar como veio essa palavra de Deus para mim. Eu estava orando ao Senhor, como eu faço nos meus devocionais de manhã, pedindo a Deus para trazer uma palavra ao meu coração, para Ele falar comigo. Aí no meio momento eu pensando assim, Deus não vai falar comigo. Eu estando nervoso por aquele momento, assim, pensando, ai meu Deus, se eu subir lá, o que eu vou falar? Tenho medo de não falar aquilo que o Senhor quer, mas eu falei assim, não, eu vou continuar orando que o Senhor ainda vai falar comigo. Aí, continuando, eu senti o Senhor falar grande, firmemente no meu coração. Confie no Senhor. Porque naquele momento que veio isso na minha mente, que veio no meu coração, eu senti que era Deus falando comigo. Era para mim confiar nele, que aquela era a palavra que ele queria. Porque senão, como eu confio para mim confiar nele desculpa, irmãos, pode se sentar. Porque era aquilo que ele realmente queria. Eu vou falar então como tema, confiança no Senhor. Falar um pouco agora sobre a importância de crer e confiar no Senhor. A confiar no Senhor é realmente entregarmos nossa vida para Ele, independente das situações. Às vezes, algum momento difícil que nós possamos estar passando. Obrigado. Um momento difícil nós possamos estar passando ali. Lembrei quando eu estava orando, estudando sobre a palavra, lembrei do que uma coisa que o Henrique sempre fala conosco. Às vezes, em um momento de dificuldade, vamos supor, um momento que você precisa ir ao médico, às vezes por alguma coisa mais grave, ou até mesmo por algo mais simples. Vamos supor, você está em casa, você começa a passar mal. O que você procura primeiro? Deus ou o telefone para ligar para alguém? O que eu quero tentando trazer que precisa entender. Nós não estamos errados em ligar para pedir socorro. Mas primeiro nós temos que confiar no Senhor. Antes de fazer tudo, tomar qualquer decisão, pegue, pare, ore ao Senhor, que Ele vai nos ajudar, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai. Então não precisamos de ter medo. O certo é, não estou dizendo que nós não devemos deixar de buscar os médicos, porque os médicos Deus colocou aqui para nos ajudar, como vamos dizer, instrumento dele para nós. Eu queria falar algo a mais que está relacionado em confiar no Senhor, que é o medo. Pois quem não confia no Senhor pode ser que esteja com medo de algo. Talvez o medo do que pode acontecer, talvez o medo do amanhã, do que está por vir. Talvez muitas pessoas pensam assim: eu não confio no Senhor, porque se eu confiar no Senhor, eu estiver mais perto dele, o povo vai me criticar. Eu falo assim, vamos dar um exemplo. Um novo convertido veio do mundo, ainda não conhece as palavras de Deus. Aí, muito assim, tem medo, mas o medo de crente, mas medo de quê? Por ter medo de... Muitas vezes a pessoa que está no mundo, ela tem geralmente várias amizades. Às vezes por ela ter decidido mudar um caminho, seguir Jesus, ali está mais próximo dele, da palavra dele, ela ter sentido no coração que Deus ter falado com ela, ela fica no medo de ser julgada pelas pessoas, porque as pessoas hoje em dia fazem isso. Elas olham para o erro dos outros e não olham para o erro de si.
Perdão, irmãos, eu estou um pouco nervoso. Obrigado, Senhor Santo, 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 não, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Santo és, Pai. Voltando. Por muitas vezes, as pessoas ficam com medo, pois o mundo geralmente não tem nada a nos oferecer. Só que, pelo medo das pessoas serem julgadas, delas perder amizades do cotidiano que não trazem bem para o benefício de Deus, elas preferem ficar mais afastadas de Jesus. Porque, igual o Henrique, Sibeli, muitas pessoas falam, eu ouço, o que adianta você estar na igreja, aí sentado, se você não vê o que Deus tem para você? Porque, às vezes a pessoa está sentada aí porque acha que, só por eu estar na igreja, já estou salvo. Não, não é assim. Como é que você vai ser salvo se você já está sentado numa cadeira? Isso aí qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa que estiver no mundo pode entrar numa igreja qualquer, sendo pecador, fazendo o que for, e falar, tô salvo. E voltar para o mundo, continuar fazendo as mesmas coisas, ou sair da igreja e ir lá fora, em casa, continuar fazendo a mesma coisa. Não, não é assim. Não, isso pode ser por a pessoa ter medo do que o Senhor tem para ela. Nós não devemos ter medo. Porque eu, há certo tempo atrás, eu não imaginava estar aqui. Aqui agora eu tô falando da forma mais tranquila do que das outras vezes que eu subi aqui. Porque me entreguei, estou confiando no Senhor, estou sendo guiado por Ele. Eu sei que eu posso falando aqui, eu posso estar gaguejando um pouco, mas eu sei que eu estou falando aquilo que Ele realmente quer, fazendo aquilo que Ele quer, que é pregar o seu Evangelho. Eu queria contar mais um pouco do que aconteceu comigo sobre isso, das pessoas não confiar no Senhor e ter medo de ser julgado e continuar, vamos supor, aqui dentro da igreja é uma pessoa, conversa, tudo, nós oramos, tá? Estamos em um momento de comunhão. Chega lá fora, junta com as pessoas do mundo, muda totalmente. Jesus não era assim, ele não era duas pessoas, ele é uma pessoa só. Ele pode ter sido três, ter sido Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é um só. Vou contar, porque um tempo atrás, no momento que eu estava estudando, para os irmãos que não sabem, eu já não estudo mais. Fui formado no ano passado. Assim, eu era meio que o povo me perseguia na escola por eu acreditar em Jesus. Eu comentava isso com minha mãe, com meu colega Alex. Nós dois éramos perseguidos, não é, Alex? Porque o povo queria criticar nós. Nós não tínhamos, assim, muitas amizades. No caso, que não era amizade. Mas, assim, vamos dizer de uma forma mais específica. Colegas de escola. Estávamos juntos. Aí, eu falei assim, não. Eles estavam meio que fazendo eu me desviar do caminho certo de Deus. Eu comecei a ver isso no decorrer do tempo. Aí eu falei, não. Começando as minhas orações, fazer assim, se for da vontade de Deus, que eles continuem do meu lado, que eles venham me ajudando, me edificando, eu orando, todo dia, pedindo para Deus assim, se não for da tua vontade, Pai, que o Senhor afaste eles de mim. Aí eu orei assim, aí eu falei, eu vou orar, fazer a minha parte, vou esperar Deus no tempo dele. Vou orar. Aí eu fui observando, aí o decorrer do ano foi passando. Algumas pessoas que não traziam benefício de Deus, que estavam ali só para jogar lorota na minha mente, começaram a se afastar. Aí meio que na oração, como fiz com Deus, eu pedi isso. Só que depois eu comecei a ficar meio triste, porque eu estava sentindo mais sozinho, porque não era a mesma coisa.
Aí eu comentei isso com a minha mãe, ela falou: não, meu filho, isso vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não combina com as trevas. Aí eu comecei a compreender isso, que na minha oração eu pedi para Deus tirar de mim o que me estivesse afetando. Isso era uma das coisas que estava me afetando, a chegar mais em Cristo, a confiar mais no Senhor. Eu tinha muita insegurança, porque eu meio que confiava no Senhor, mas meio que eu não tinha me entregado realmente a Cristo ainda. Porque o que adianta nós falarmos que nos entregamos a Jesus se nós não confiamos nele? Porque são coisas totalmente diferentes. Porque se você entregou sua vida para Jesus, é porque você confia nele. Não tem como você entregar sua vida para ele e falar que não confia nele. Não tem como você falar que... Pera, me confundi aqui. Tá, lembrei. Não tem como você falar que entregou sua vida para Jesus se não confia nele. E não tem como se a pessoa que fala que sim, entregou a vida para Jesus, confiar no Senhor, porque ela não entregou. Tipo, muitos podem falar assim: não entreguei para Jesus, não entreguei minha vida para Jesus porque não quero. Mas pergunta: você confia em Jesus? Sim, confio. Não, essa pessoa não confia, porque quem confia em Jesus entrega toda a sua vida para ele. Não fica com medo da preocupação do que pode por vir, o que pode acontecer. Literalmente, deixa nas mãos dele, porque a palavra de Deus mesmo diz que vinde a mim os que estão cansados. O mundo nos traz coisas que não vão edificar o reino de Deus, porque aí tem péssimas coisas a nos oferecer. Mas aqui tem. Voltando aqui. Tá. Vocês devem estar perguntando agora o que isso tudo que eu falei tem a ver com confiar no Senhor. Porque muitos não confiam no Senhor por quê? Medo, talvez ansiedade, depressão. Porque uma pessoa que confia em Jesus está ali, vai temer o quê? Porque ansiedade é o quê? Preocupação que pode vir a acontecer. Mas falar, quem ainda não confia no Senhor porque talvez tem medo, insegurança do que ele pode fazer. Eu quero falar, não tenha medo, porque Deus, ele pode curar. A palavra dele é viva. Se você tem alguma dificuldade nisso, vê a Bíblia. É o Senhor escrito. Você quer se chegar ao Senhor? Leia a Bíblia. Tá, mas por que eu iria fazer isso? Eu iria entregar a minha vida para Jesus e confiar nele. Porque Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Não tem como, se a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, a gente estamos em pecado, se nós não confiamos nele. Ele quer que nós, literalmente, entregamos tudo, literalmente tudo a ele. Eu não quero dizer que é para vocês, tipo assim, quando for fazer algo, uma situação desesperadora. Supor, uma pessoa vem te assaltar, querer te roubar, te espancar. Não quer dizer que você fica parado assim. Confia em Deus que eu não vou apanhar. Não tem como, a pessoa vai estar ali.
Quero que vocês entendam isso. Ó, não é para para confiar nele daquilo que é possível, porque é impossível. Não, é possível, né? Pensando bem, é possível você confiar em Deus, você não vai. Mas vocês estão compreendendo, né? Tá. E não tem como você dizer que já entregou a vida para Jesus, se de fato não confia nele. Mas aí eu queria ler com os irmãos textos da Bíblia para mostrar pessoas que realmente creram em Jesus e que confiaram nele. Nós temos a história de Abraão. Ele confiou no Senhor que Deus lhe daria um filho na velhice. Os irmãos poderiam abrir comigo lá em Gênesis 15, versículo de 1 a 5, por favor? Minha versão é NVT. Amém. Diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Aqui Abraão falando com Deus. O Senhor lhe disse: não será esse seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Aqui, Abraão, ele confiou no Senhor que ele teria um filho. E que a descendência de Jesus Cristo mesmo veio dele. Aí está um outro exemplo para nós seguirmos, para confiarmos no Senhor, porque ele confiou no Senhor, teve as grandes promessas. Através dele veio o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Porque ele confiou no Senhor que o Senhor ia fazer aquilo. Porque os textos anteriores aqui vão relatar que a sua esposa não podia ter filhos. Aí, para deixar os seus bens, ele precisava de ter uma descendência. Só que ele, falando com Deus, ele tinha um servo que se chamava Eliezer, que ele queria deixar todos os bens que ele tinha para ele. Só que ele confiava tanto no Senhor. Ele é o grande homem da Bíblia. Eu até lembro de uma fala que é Abraão, pai de todos. Essa frase bem bacana. E Deus deu para ele um filho, porque ele confiou no Senhor. Também queria retratar outro exemplo, que é o de Moisés, quando ele demonstrou fé e liderança na libertação do povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel para o Egito. Só que, como na vida, nada é assim
fácil, vamos dizer assim, de uma forma assim, Moisés também tem as suas dificuldades, muitos desafios. Um deles, a resistência do faraó, que não queria deixar que o povo fosse liberto. Mesmo Deus lançando todas as pragas sobre o Egito ali, ele não quis libertar o povo. Somente na última que ele resolve libertar o povo, porque Deus faz isso no coração dele. Só que mesmo assim, depois disso, ele ainda vai lá e tenta matar o povo de Deus ainda. Só que ele esqueceu que, como se ele estivesse vivo, nós somos filhos de Deus. Não precisamos temer. Eles não temeram por isso. E também o povo que não cria. Porque muitos conhecem a história de Moisés. Durante os tempos que ele passou ali no deserto, ali com o povo meio que não acreditava nele, não acreditava em Jesus, porque eles meio que não queriam, eles não queriam ter relacionamento com Jesus, não sabendo o privilégio que eles estavam perdendo, que tão grandioso é estar na presença de Deus. Mas o que Moisés tinha que não deixou ele desanimar? Ele tinha uma coisa que eu venho estar ministrando aqui desde o começo. Às vezes eu posso estar sendo até um pouco chato. Ele tinha confiança no Senhor, porque ele confiava no Senhor, ele sabia que aquilo que o Senhor estava fazendo tinha um propósito, que era o propósito de libertar o povo e trazer grandes nações através do povo. Eu queria trazer somente mais uma história, irmãos, só para vocês entenderem, porque o que eu falei sobre confiar no Senhor não veio, sim, do nada, não veio de mim, veio do Senhor, porque a Bíblia está dizendo. Olha só os grandes exemplos que eu relatei aqui sobre Abraão e Moisés. Eu quero trazer outro exemplo de Noé. Como os irmãos sabem, eu não vou ler versículo aqui agora, mas Noé que foi quem construiu a arca. A arca foi uma grande embarcação construída por Noé, através da instrução de quem? De Deus. Se os irmãos quiserem consultar depois, está no livro de Gênesis, dos capítulos de 6 até 8, que vai falar sobre Noé, sua família e sobre a construção da arca. Continuando, a arca tinha a finalidade de abrigar Noé e sua família, e um par de cada espécie de animal durante o dilúvio, que Deus tinha falado para ele que ia acontecer. Só que, como você sabe, Noé tentou avisar os humanos, a população, daquilo que estava para acontecer, porque Noé, ele confiava também no Senhor, mas as pessoas ali ao redor não queriam ouvir o que Deus tinha falado, porque ele tentou falar o coração do povo para que eles se convertessem a Jesus, porque Deus estava tão amargurado em seu coração que ele decidiu destruir a terra com um grande dilúvio, que ia dizimar todos e todas as espécies de animais da terra. Só que o povo não deu uma mínima para ele. Aí foi isso que aconteceu. O dilúvio enviado para destruir corrupção e maldade da humanidade na terra. Aí depois do dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, como forma de agradecimento pela salvação. Ele confiou no Senhor, o Senhor fez aquilo
que ele tinha falado com Noé. Porque o Senhor não é homem para mentir, ele é Deus. Ele falou que Noé, em agradecimento a Deus, porque ele confiava no Senhor, ele sabia que ele podia descansar no Senhor, porque não precisava de preocupar com, vamos dizer, que vamos comer, que vamos vestir. Estamos tranquilos, confiamos no Senhor, mas não é para ficarmos de braços cruzados. Devemos tomar nossas atitudes. Amém? Agora, quero falar sobre o que isso traz para nós hoje. Eu queria que Leco abrisse, por favor, em Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 8. Amém. Diz assim: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos. Quem não quer viver por muitos anos? Ainda mais estando ao lado de Jesus. E sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. O livro de Provérbios, para mim, é um dos livros que eu mais gosto de ler, porque eu consigo compreender mais da palavra de Deus, porque aqui tem grandes conselhos, grandes ensinamentos para a nossa vida. A palavra dele mesmo diz, verso 5: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Lembrando, os irmãos, eu não sei como eu consegui ministrar aqui essa noite. Fui guiado pelo Espírito Santo. Entreguei nas mãos dele, confiei nele. Olha onde eu estou. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, pois a sabedoria vem de Deus. Teme o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Aqui, irmãos, que eu retratei desde o começo até aqui, é sobre realmente confiarmos no Senhor. Não importa a situação, nós não devemos ter medo, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Eu senti que essa palavra que Deus trouxe aqui não é só para os irmãos, ela também serve para mim. Porque, como eu disse no começo, eu não estava acreditando que o Senhor ia falar comigo da forma que Ele falou. Porque o Senhor, ultimamente, Ele vem tocando no meu coração de uma forma que, agora que eu estou realmente entendendo o que Ele quer para mim. Porque antes mesmo de eu me realmente entregar, eu buscar aquilo que o Senhor quer, eu sentia um vazio enorme no meu peito. Eu não sabia o que. Eu tentava fazer de todas as formas possíveis, buscar preencher aquilo, realizando
tarefas que não ia trazer benefício nenhum para Jesus. Só que a partir do momento que o irmão veio até mim e falou para mim confiar no Senhor realmente, que Ele poderia fazer grandes coisas na minha vida, para mim realmente dedicar a ouvir a palavra de Deus, entender o que Ele tem para mim, eu mudei totalmente. Agora, cada dia mais eu estou buscando entender mais da palavra de Deus. Agora tá meio que eu tô até eu posso dizer um hobby meu, que eu tô apaixonado literalmente por ler a Bíblia. Coisa que eu quero que os irmãos também tenham o interesse em ler e conhecer mais da palavra de Deus, saber o que Deus quer para nós, ouvir a palavra dele, porque como muitos irmãos sabem, Jesus é a Bíblia, porque a Bíblia relata a história de Jesus, tudo aqui. Nós queremos estar mais próximo dele, nós temos que estar orando sempre, buscando a Ele, mas também lendo a palavra dele para entender aquilo que Ele quer. Para muitas vezes, para a gente não falar bobagem, não falar aquilo que Deus, que não foi Deus que falou, porque muitos buscam falar do seu próprio entendimento, porque acham que eu vou ler aqui, o que eu entendi é isso. Não, você está lendo a Bíblia, estudando, você não está entendendo? Senhor, ora o Senhor, Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra, Pai. Eu quero realmente para um relacionamento contigo, Pai. Eu quero que o Senhor me ajude, Pai, abra minha mente para o entendimento da Tua palavra. Amém? O que queria tratar nessa noite era isso. Confie no Senhor. Amém? Vamos estar orando. Gostaria que ficasse de pé. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, santo és teu santo nome, papai. Aqui foi entregue a tua palavra, Pai, que eu sei que o Senhor ministrou essa noite para o coração dos irmãos, ó Pai, que eles tenham entendido, Pai, a tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar para eles, ó Pai. Eu creio, Pai, eu lhe peço, Pai, que eles venham ter confiança no Senhor, Pai. Que eles não venham, Pai, desanimar, Pai, da fé, Pai, que eles confiem no Senhor, que o Senhor pode, Pai, todas as coisas, Pai, pois o Senhor é Deus, Pai. Trabalhe no coração deles, Pai, que eles não venham ter medo de nada, Deus, que eles venham confiar realmente em Ti, Pai. Toque na vida deles, Pai, de uma forma, Pai, assim como o Senhor tocou na minha vida, Pai. Abra a mente deles, Pai, para o entendimento, Pai, que eles venham realmente, Pai, entender, Pai, o grandioso amor que é, Pai. Quando eles entenderem isso, Pai, eles realmente, Pai, vão desfrutar da grande bênção do Senhor, Pai, vai entender realmente, Pai, quem é o Senhor em nossas vidas, ó Pai, qual o propósito, ó Pai, de nossas vidas, nós estamos aqui, Pai, nós não estamos aqui à toa, Pai, eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, pois o Senhor é Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por esse culto, Pai, por esse ponte maravilhoso, Pai, obrigado, Pai, por o Senhor estar em nossos meios, Pai, obrigado, Pai, por nós ter sentido a Tua presença, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai, por nossa vida, Pai, nossas famílias, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Pai. Eu lhe peço e agradeço, Pai, obrigado, Pai, por esse ponte maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Papai. Amém.